Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, também aqueles que estão conosco em via satélite e Rádio Manaim. A todos, a paz do Senhor. Convidamos a igreja local para estar de pé e vamos abrir nossas Bíblias no Velho Testamento, livro de Salmos, capítulo 100. Salmos de número 100. Salmos de número 100, verso 1, assim nos diz a palavra: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nos dê, Senhor, graça na explanação da tua palavra, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode estar sentada. Nós conhecemos que o livro de Salmos, ele é o saltério do israelita, e também sabemos que nos Salmos nós encontramos a oração, a intercessão, a glorificação, mas além disso, nós também começamos a entender que os Salmos, ele é um livro profético, porque ele profeticamente fala da pessoa do Senhor Jesus e nos ensina a como alcançar esse momento profético quando o Espírito Santo revela-se aos nossos corações. A exemplo disso, nós podemos tomar aqui o Salmo 100, cuja leitura nós fizemos nessa noite. Lembramos que é uma exortação, ou seja, é uma ordenança da parte do Senhor, a maneira como nós fomos criados e o motivo pelo qual fomos criados, para o louvor de Deus. Na verdade, Deus criou todas as coisas porque Ele anelava um louvor. Então, o primeiro versículo do Salmo, ele entra dizendo assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Nós sabemos que uma celebração não é algo natural. A celebração fala de algo que nós realizamos com solenidade. Então, seja uma reunião, seja um culto, seja um casamento, um culto de casamento, há uma solenidade. Mas nós lembramos que o Salmo alega o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor. Então, todas as celebrações que nós praticamos são com júbilo. Ou seja, existe uma solenidade, mas também existe uma grande alegria. Porque isso é uma ordenança de Deus. Todos os moradores da terra. Então o Senhor, ele anela de cada um de nós um louvor. Por que ele anela esse louvor? Primeiro, porque ele te criou para isso. Segundo, que ele te redimiu para o louvor da sua glória. Então verdadeiramente o Senhor quer de cada uma das nossas vidas um louvor, seja ele conhecedor ou não daquilo que é a palavra de Deus. Tudo foi criado para o louvor e a glorificação do nome do Senhor. Já no segundo versículo, a palavra nos fala de uma maneira interessante para aqueles que já conhecem a Deus. O segundo versículo diz assim: servi ao Senhor com alegria. Por que alegria? Por que nós precisamos servir ao Senhor com alegria? Porque nós alcançamos um mistério. Paulo, no capítulo 20, no verso 24 do livro de Atos, ele diz assim: em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. Ou seja, ele alcançou um projeto que Deus preparou para a vida dele. E nós bem conhecemos aqui a forma como Paulo foi alcançado. Ele tinha se levantado para perseguir o povo de Deus.
Mas ali naquele momento, no seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele percebeu e foi alcançado pelo grande amor, o amor incondicional, que não olha para as nossas vidas, mas ama o pecador, dando-nos uma nova oportunidade para podermos viver com alegria. Ou seja, Paulo não conheceu a justiça de Deus, mas sim o seu infinito amor que transforma as nossas vidas. Então, servir ao Senhor com alegria. Irmãos, nós éramos para estarmos condenados pelos nossos pecados, mas Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o seu unigênito, para morrer pelos nossos pecados e nos dar a bênção de salvação. Então nós temos o gozo da paz que só em Jesus encontramos. Aí ele fala da segunda maneira, né, no versículo, como é que nós devemos nos apresentar. Apresentar-vos a Ele com canto. A igreja há pouco estava cantando louvores ao Senhor pela gratidão que ela pode expressar por esse amor revelado a cada um dos nossos corações. Agora, isso acontece com todos de qualquer maneira? Não, porque a palavra nos diz o seguinte: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão a vida eterna. Então existe uma maneira, um modo especial para nós estarmos servindo a Deus com essa alegria e nos apresentando diante dEle. De que maneira? Com um canto. Tá, e como é que é isso? O verso 3 fala: sabei que o Senhor é Deus. Agora, o saber é o simples fato de você ter o conhecimento? Não. Quantos sabem que Deus é Deus, mas não o servem? Saber que Deus é você ter com Ele uma experiência, como Paulo teve. Você tem uma experiência como teve Moisés. Você tem uma experiência como teve aqueles 3 jovens que foram lançados lá na fornalha, lá no livro de Daniel. Experiência é essa que transforma, que muda a sua vida, porque você conhece que Deus é verdadeiro. Você conhece que Deus não falha, que Deus é Deus conosco. E por que você passa a conhecer tudo isso? O verso diz: foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Ou seja, saber que Deus é você alcançar o projeto de salvação que Ele tem para cada uma das nossas vidas. Não é simplesmente você estar sendo participante de um culto, de uma celebração, não. Mas é você ser participante com consciência, inteligência e experiência. Porque nós temos a certeza de que Deus está vivo, porque Ele fala conosco, porque Ele se revela aos nossos corações, porque a cada dia Ele nos dá livramento. Quantas coisas aconteceram nesse dia, mas nós permanecemos de pé, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor foi conosco, o Senhor separou o seu povo. Interessante que o texto fala assim: Ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Certa feita Jesus perguntou aos discípulos: quando vos enviei, faltou-vos alguma coisa? E eles disseram: nada. Irmãos, tem nos faltado alguma coisa? A igreja pode dizer nada, porque o Senhor tem sido conosco, nos tem sustentado, nos tem dado vitória em todas as nossas necessidades. Então, saber que o Senhor é Deus é ter exatamente essa experiência, gozar com Ele dessa intimidade, dessa liberdade de podermos estar com Ele a cada instante da necessidade da nossa vida, seja de um louvor, seja de uma necessidade iminente. Deus é Deus, porque Ele nos escolheu e nos fez ovelha do seu pasto. Mas há um mistério que nessa hora nós precisamos alcançar. Não basta simplesmente conhecer e compreender. Ele diz assim: entrais pelas portas dele. Nós sabemos que Jerusalém era cercada e tinham várias portas. E cada uma daquelas portas que haviam em Jerusalém, elas têm uma tipologia, uma simbologia, apontando profeticamente para a pessoa de Jesus. Então, seja qual for a porta pela qual você entrou no lugar celestial, da intimidade com Deus, saiba que foi uma tipologia,
uma forma pela qual Deus se revelou ao seu coração para dar a você o alcance daquele que é o teu Salvador, Jesus. Entrai pelas portas com louvor. Então, há uma necessidade que a igreja nessa hora entre por essa porta. Qual? A porta que o Senhor nos abriu. Ali no dia do seu sacrifício, em que ele foi à cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados, tirando de sobre nós a condenação da morte, porque o salário do pecado é a morte, e dando àqueles que nele têm crido a bênção de uma vida eterna, ou seja, um novo e vivo caminho. Por isso que nós entramos pelas portas para louvar o Senhor. Um dia a igreja vai entrar pelos portais eternos e vai alcançar a grande bênção, a vitória de poder estar louvando o Senhor juntamente com os anjos eternamente. Então ele explica todas as formas como você deve buscar a esse Deus. Aliás, ao único Deus, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E no verso 5 ele diz assim: por que isso tudo? Porque Deus é bom. Por que ele é bom? Primeiro que ele te amou e deu o seu filho para morrer no seu lugar. Segundo, porque ele não tem deixado faltar nada a você, suprindo todas as suas necessidades nessa vida e dando a você a bênção de uma vida eterna. Por isso que ele diz assim: porque o Senhor é bom e eterna as suas misericórdias. E encerrando, ele diz assim: a sua verdade estende-se de geração a geração. Irmãos, nós sabemos que servimos a um Deus que é triuno: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nesse versículo especial, especificamente, o 5º versículo do Salmo, nós encontramos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é bom? O Pai. Por quê? Porque ele nos deu o Filho. Onde nós vemos a pessoa do Filho? Na eterna misericórdia. Jesus é misericordioso. Ele te aceitou como você é e deu a você a bênção de uma vida eterna. Mas a pessoa do Espírito Santo e a sua verdade, que é a palavra Jesus, estende-se de geração a geração. Ou seja, as justas operações do Espírito Santo, quando Jesus batiza a sua igreja com o Espírito, e de geração em geração, a igreja tem chegado e cumprido os seus dias para que alcancemos a bênção de uma vida eterna. Nós servimos não a homens, nós servimos não às coisas racionais, mas a um Deus que nos tem amado com a sua bondade, misericórdia e de geração em geração. Amém? Vamos cantar um louvor para podermos depois encerrar esse culto.